A gente recebe essa semana mais uma vez a ginecologista Juliane Lotufo. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Tati. Obrigada pela presença, seja bem-vinda. Obrigada. Prazer imenso sempre recebê-la. Eu quero agradecer também a participação da Patrícia Antonioli. Tudo bem, Patrícia? Obrigada pela gentileza da participação. A Patrícia é professora do ensino médio e a Elisa está chegando. Está chegando, dia 24 está aqui. Que delícia, parabéns pela gestação. Obrigada. É a primeira filha, Primeira. Patrícia? Primeira. Legal, daqui a pouquinho a gente vai conversar mais com a Paty. Antes, eu queria conversar um pouquinho com a doutora Juliane Lotufo. Na semana passada, a gente começou essa série especial de entrevistas, né, doutora? Falamos um pouquinho sobre as curiosidades durante o período da gestação. Deu positivo, o que fazer? Os exames necessários, os exames importantes. E hoje a gente vai falar especialmente sobre as mudanças no corpo da mulher. A questão psicológica, anatomia, fisiologia, aqueles sintomas desagradáveis, enjoo. Por que será que algumas mulheres têm, outras não? A Patrícia ali já deu um sorrisinho. Teve muito enjoo, Paty? Tive bastante enjoo no começo, bastante enjoo. Geralmente no primeiro trimestre, né? Sim, bastante. Legal. Aproveitando já essa deixa, doutora, por que algumas mulheres têm muito enjoo? A gente consegue prevenir? Isso é hormonal, né? E tem mulheres que são mais susceptíveis a essas mudanças, então não tem muito como prevenir. A gente tem como melhorar, né? Com medicação, tem os paliativos, mas isso aí é só no primeiro trimestre, os enjoos. Quando esses enjoos acontecem no finalzinho da gestação, a gente tem que ter um pouquinho de alerta, porque pode ser que seja uma pressão alta, mas no início é normal e é bem visto. Legal. A doutora separou para a gente alguns slides, algumas imagens, para a gente entender também a mudança no corpo da mulher. E até algumas pessoas que ainda não são mães, ou mesmo as mães, né, que estão nesse começo de gestação. Tati, quanto que vai nascendo, quanto nasce por mês, o tamanho, como é que vai transformando o formato da barriga? Então a gente vai tentar aí ilustrar para você de casa entender. Nós temos aí a primeira imagem e nós vamos comentando. Você vai acompanhando. Ah lá, com 5 semanas, né? Na verdade, ali é uma sementinha de mostarda. Pequenininho, né, doutora? Pequenininho, né? Na verdade, com 5 semanas, a gente está no comecinho da gestação, né? Dentro do primeiro mês. E ele é menor que 1 milímetro. Mas já está ali. Existe. Existe, ó, com 8 semanas, né, que lembra um feijão, você vê, pesa 1 grama, mas já pesa, né, e é um feijãozinho para a gente lembrar. Pode passar. 12 semanas, aí nós estamos no início do terceiro mês, eu lembro uma lima, né, e mede de 8 a 14, pesa de 8 a 14 gramas, né? Isso aí, com 12 semanas, o neném já está inteirinho formado. Com 12 semanas, daí é só crescer. 17 semanas está dentro do 4º mês. Ó, é uma pera, né? Pesa 100 gramas e vai crescendo. 22 semanas, aí nós já temos uma idade importante da gestação, que é a idade que nós fazemos um ultrassom super importante, que é o morfológico. O bebê está todo formado, crescendo, e é a fase em que a gente vai ver se realmente o peso está batendo com a idade da gestação. Legal. E tem em média o tamanho aí do mamão papai, do mamão né? papai, e pesa 800 gramas, né? 26 semanas, um pepino. Isso é bom para elas correlacionarem, né? Tem o tamanho, mais ou menos, né? O tamanho de um pepino. O tamanho de um pepino, né? 28 semanas é o início do 7º mês, né? A mamãe já está bem pesadinha, neném mexendo, pesa em termos de 1 quilo, por aí, né? E 32 semanas é início do 8º mês, né? Então a mulher vai ter um pouquinho mais de falta de ar e o peso já também já aumentou tanto do bebê como da mãe, 1,8 kg, por aí, não? 36 é o início do 9º mês, a Patrícia aqui está de 37, já está dentro do 9º mês, olha lá, um melãozinho, 2,7 kg. Isso varia de mulher para mulher, vocês não fiquem preocupadas, porque às vezes tem uma mãe menor, um pai pequeno, então essa medida aí é relativa, pode variar de 10% a 15%. Né? 40 semanas chegamos no final, uma melancia.
3 quilos, 3,6 kg, varia muito de menino para menina. A menina normalmente nasce um pouco menor do que o menino, em termos de peso e em termos de tamanho também. Perfeito. Patrícia, é a primeira gestação, né? E você disse que sentiu muito enjoo no começo. Quais outros sintomas que você percebeu intensivamente? Sono? Muito sono, mas é um sono muito bom. Além dos enjoos, você vê as mudanças do corpo, né? Que eu acho que é o mais gritante. Eu era bem magrinha, aí você vai vendo seu corpo se transformando. No começo ninguém sabe se você está gorda, se você está grávida. Então, eu acho que esses são os principais sintomas, o sono e o enjoo. Perfeito. Em relação ao enjoo, né, essa questão do próprio vômito, esse mal-estar, doutora, o que pode ser feito? Tem medicação, né? E uma outra coisa, a gente faz a mulher comer de pouquinho, várias vezes, nunca sentar e comer um prato grande. Então, a gente faz a refeição fracionada. Uma coisa que melhora muito é ao acordar, deixar sempre um pacotinho de bolacha, água e sal do lado. Antes de escovar o dente, de fazer qualquer coisa, come umas 2 bolachinhas, água e sal. E depois é que você vai levantar. Isso melhora muito o enjoo matinal, né? E durante o dia você fazer várias refeições pequenas, né? Vai comer uma fruta, corta de pedacinho e aos pouquinhos você vai comendo. Vai tomar água, não toma um copo d'água de uma vez, toma de golinho. Isso melhora muito o enjoo. Esse primeiro trimestre, a gente pode dizer que é o mais difícil para a mulher em relação a esses sintomas? Depois tudo passa e melhora? Depois melhora demais, aí no final volta a complicar. Esse primeiro é porque é tudo muito novo. A mulher não passou por aquilo ainda e ela olha, não vê a barriga ainda. Então é como se ela não estivesse grávida para a maioria das pessoas. Só que já está um turbilhão de mudanças, né? O enjoo, às vezes uma enxaqueca. Você às vezes tem só essa náusea, mas tem mulheres que chegam a vomitar e tem mulheres que vomitam bastante, assim, fora do normal, que às vezes a gente tem que internar, que aí já se torna uma coisa que a gente chama de hiperemese gravídica, que a mulher pode emagrecer demais, porque tudo que come vomita. Nesses casos, a gente faz uma intervenção com internação hospitalar. Mas o enjoo normal, a gente tem como compensar com medicação via oral mesmo. Perfeito. Pela sua experiência de consultório, doutora, a maioria das mães apresenta esse enjoo ou tem aí um número significativo de mulheres que não têm sintomas? A maioria. Eu tive 3 gestações, eu sou atípica, eu não tive um enjoo, não vomitei nenhuma vez, mas a maioria das pacientes de consultório, ela refere um enjoo. Perfeito. Quando a mulher entra no segundo trimestre, começa a mudança, né, no corpo, na forma da mulher. Você usou alguns recursos como cinta, meia, Patrícia? Eu senti a mudança logo no primeiro trimestre. Você já sentiu a mudança no corpo? Eu era bem magrinha, você vê que você vai perdendo a cintura, o seio vai aumentando. Eu não usei meia, mas eu usei cinta sim, até em função da coluna, porque conforme você vai ficando mais pesada, você vai tendo muitas dores nas costas. Mas muda muito, muda muito.